Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Eu tô feliz demais, porque eu sempre recebo aqui, Deus tem me abençoado tanto, porque eu só recebo aqui gente com muito conteúdo para falar. E hoje não é diferente. Vocês sabem que eu sempre começo falando o currículo do convidado, porque o currículo é a história de vida dessa pessoa, o quanto ela batalhou para chegar onde chegou. E com a Kátia não é diferente. Eu estou recebendo aqui Kátia Campelo. Que prazer, muitíssimo obrigado pela tua Marcelo. presença. Estou muito feliz de você estar aqui. Obrigada a você pelo convite. É sempre um prazer falar de comunicação e especialmente com alguém que fala de elegância. Muito bom. E eu adoro comunicação também. Gente, como vocês sabem, eu sempre começo falando do currículo, ok? Então vamos lá. Ó. Prepara, senta para não cansar, que eu vou falar todo o currículo dela. Kátia Campelo é graduada em fonoaudiologia e é treinadora de comunicação e oratória há 24 anos. Mais de 24 já, hein? Atuou em grandes empresas e com diversas figuras públicas. Seu objetivo é encontrar os pontos cegos da comunicação dos seus mentorados e entregar a ferramenta adequada para uma melhor comunicação. Como especialista em comunicação, ajuda no crescimento da carreira, seja para quem precisa fazer uma palestra impactante, seja através da fala nos bastidores. Acredite, aí está o segredo. Sua experiência lhe trouxe um olhar global e a levou a ministrar treinamentos para grandes empresas como, atenção, hein? Petrobras, Brascan, Laboratórios Abbott, Nextel, Conselho Regional de Contabilidade, Sescom, Secretaria da Receita Federal, Domingues e Pinho Contabilidade, Unimed, XP Investimentos, Ernest Young, uma grande amiga minha trabalhou lá, Novartis, Manuchar, Ocean Pact, Grupo Carrefour, Eneva, Vale, BASF, entre outras. Treinou executivos para a abertura da Bolsa de Valores de Nova York e os palestrantes do maior evento de empreendedorismo do Brasil, CEO Summit. Kátia também é mentora da Endeavor, ONG que dissemina cultura empreendedora. Também foi mentora da 21212, aceleradora de grandes empresas. Sua palestra na Endeavor viralizou no YouTube com mais de 1 milhão de visualizações. Foi indicada pela revista Exame como uma das 5 melhores palestrantes para empreendedores. Segura aí que eu vou beber uma água. Kátia, cansei só de falar o currículo. 1 quilômetro de currículo. 1 quilômetro. São muitos anos, vai. Muitos anos. Mais uma vez, obrigado demais. Esse é um assunto que eu gosto muito, comunicação. Sempre procurei me esmerar, sempre procurei falar corretamente. Eu acho isso de suma importância e é uma área que eu estou sempre revisitando para poder aprender alguma coisa. É uma área que realmente me desperta muito interesse. Mas a primeira pergunta, Kátia, que eu tenho para você é uma pergunta meio filosófica aqui do Bianchi Podcast. Já gostei. Kátia Campelo, quem você é? Uau! Me diz quem você é sem dizer o que você faz. Para dizer quem eu sou, eu preciso falar da Catita. A Catita é a criança que habita em mim até hoje e que sempre foi uma menina introspectiva, uma menina extremamente observadora, sensível, que embora desde essa época, que já faz bastante tempo, desde a minha infância. Foi ontem. Outro dia, as pessoas me olhavam e eu sempre fui muito simpática, sempre sorri muito. E as pessoas achavam que eu era super extrovertida. Mas a realidade é que eu gostava de fazer com que as pessoas se sentissem acolhidas e bem recebidas, mas eu não tinha vontade, por exemplo, de estar com 50 pessoas numa festa, ou de estar naquele ambiente onde eu tinha que falar muito. Então, essa criança, muito observadora, muito sensível, foi crescendo e hoje eu ainda me vejo assim. Eu ainda me vejo como uma pessoa
que eu tenho um olhar muito generoso e um olhar muito cuidadoso para o outro, isso desde a catita, mas muito sensível. E eu desenvolvi uma personalidade que essa forma de expressão onde eu aprendi, acabei trabalhando com isso, me ajuda a lidar com a catita, a proteger a catita, mas a minha essência é dessa criança introspectiva, essa criança sensível, essa criança com um olhar para o outro de empatia. Muito bom. Essa sou eu. Maravilha, maravilha. Nós sabemos que a comunicação é de extrema importância, tanto para a pessoa física como para empresas. Baseado nessa afirmação, o que é comunicação e quais os seus pilares e qual o objetivo central da comunicação? Se quiser dividir aqui, não tem problema nenhum. O que é comunicação, Sim. Quais os seus pilares e qual o objetivo central da comunicação? Vamos lá. Comunicação é o ato e o efeito de tornar comum. E nós tornamos comum o tempo inteiro. Minha forma de andar, de olhar, o tom da minha voz, as roupas que eu escolhi para me vestir, as cores, formato com o cabelo, tudo em mim torna comum. Quando eu tenho consciência disso, eu tenho uma comunicação intencional e estratégica e eu torno comum o efeito que eu quero. Quando eu não tenho consciência disso, ainda assim eu torno comum. Então, eu vivo os efeitos dessa comunicação que eu produzi. Comunicação, sendo o ato ou efeito de tornar comum, é inevitável que as pessoas me percebam de uma determinada forma, que nem sempre eu tenho consciência. Quais são os pilares? Eu digo que, no meu método, eu olho para 3. Indivíduo, técnica e objetivo. Então, quando eu consigo casar ou alinhar quem você é com a melhor técnica que se adapta ao seu tipo de personalidade e que faz com que você atinja o seu objetivo, eu tenho o que eu chamo de uma comunicação eficiente. Então, a gente tem sempre que ter esse olhar. Por exemplo, estamos num podcast e a minha comunicação ela precisa ser alinhada a isso. Se eu vou para uma palestra, é outro tipo de comunicação. Uma roda de negociação é outro. Então, quais são essas 3 formas que, quando muda uma das peças, quando eu mudo o indivíduo, ou quando eu mudo a técnica, ou quando eu mudo o objetivo, eu mudo o resultado. E qual é o centro? Qual é a base? Tornar comum é aproximar, seja do meu objetivo, seja do outro. Então, por exemplo, quando você diz, Kátia, mas eu não quero usar minha comunicação para aproximar, eu quero mandar uma pessoa embora. Você quer se aproximar do seu objetivo. Então, você precisa ter consciência de que essa comunicação ela tem que refletir claramente que você não quer mais aquela pessoa na sua empresa e que ainda assim ela sinta-se acolhida, respeitada, seja lá qual for o seu objetivo. Então, sempre perceber que a melhor comunicação é aquela que consegue tornar comum o que você pensa e sente, associado, claro, aos receptores dessa mensagem. Maravilha, maravilha. Quem é o seu público-alvo? Hoje você trabalha mais pessoa física ou pessoa jurídica? Hoje, muito mais pessoa jurídica. Eu tenho programas com pessoa física, eu tenho uma mentoria que é o Método CEO, que eu abro 2 vezes por ano. Então, teve um agora, no mês de fevereiro, salvo engano, e vai ter um no final do ano. Então, a mentoria Método CEO, ela tem como objetivo pessoas que desejam usar a comunicação para crescimento de carreira. E eu sou contratada em grandes empresas para treinar as lideranças, as pessoas que usam a comunicação para o trabalho. Então, hoje, a maior parte dos meus clientes é pessoa jurídica, mas eu tenho esses programas para pessoa física também. Muito legal, muito legal. Quais os melhores canais de comunicação? Hoje em dia, todos. Hoje em dia, qualquer oportunidade que você tem, você precisa usar. Quem não é visto, não é lembrado. Então, hoje nós temos Instagram, TikTok, YouTube, tem LinkedIn, tem WhatsApp, tem diversas formas de comunicação. E eu digo muito, e você falou lendo meu currículo, que por incrível que pareça, muitas pessoas têm medo de falar em público e associam isso a um palco. Uma comunicação consciente é a comunicação do bastidor, por incrível que pareça. Então, é muito óbvio que quando eu estou aqui diante de um microfone, com uma câmera, com pessoas ali me assistindo, eu vou ter uma atenção, não vou falar vício de linguagem, vou perceber o tom da minha voz, mas e no meu dia
dia a Vai se dia. policiar mais, né? Mas e no dia a dia? Quando eu não estou tão consciente, é essa comunicação que vai fazer com que eu seja escolhida para vir aqui, por exemplo. É essa comunicação que vai fazer com que eu seja promovida, que vai fazer com que numa rodada de negócios para investidores que eu consiga captar recursos. Então, essa intenção de comunicação que nós nos esquecemos, ela é percebida e impacta o tempo inteiro. Verdade. Mas isso não é percebido. Então, quais são os melhores canais? Todos que você puder usar a seu favor. Maravilha, perfeito. 93% da nossa comunicação é não verbal? 93% é a forma. Então, como é que funciona? Essa é uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Ela é super polêmica, principalmente para os conteudistas, e eu me considero uma pessoa de conteúdo, eu sou super a favor do estudo, mas essa pesquisa, ela mostra o seguinte: se você não sabe comunicar bem o conteúdo que você estudou, e alguém que vem mais preparado que você na comunicação, que talvez nem saiba tanto quanto você, vai comunicar com eficiência, e as pessoas vão falar: uau, como fulano sabe? E você sabe muito mais. Então, a pesquisa, ela mostra que 55% é não verbal. 38% é o tom de voz. E aí, relacionado a essa expressão verbal, e 7% é o conteúdo. E aí, eu sempre brinco, por exemplo, faço uma ligeira mudança na minha voz e você pode perceber que a recepção não é a mesma. Ou, quando eu mudo isso também na minha expressão corporal, fica muito mais claro a força dessa pesquisa. Então, não tem como a gente negar. Agora, o que se questiona dessa pesquisa? Quer dizer, Kátia, que uma pessoa que domina a oratória, ela vai falar de engenharia numa câmera como essa, vai falar de números e ela não entende nada, ela é fonoaudióloga como eu? Não. A pesquisa mostra o seguinte: você tendo uma boa comunicação, você eleva o poder do teu conteúdo ou você detona. Então, essa pesquisa é controversa, mas eu acredito muito no poder dessa comunicação. Maravilha. Como alinhar a comunicação interna e externa de uma empresa? Então, a gente começa pelo topo da pirâmide. Então, a gente precisa desses líderes treinados e com uma comunicação alinhada com os valores. Porque o grande erro é você esperar, como eu vejo muitas vezes, o CEO ou o vice-presidente cobrando uma comunicação executiva, uma comunicação efetiva, e ele mesmo não tem. Cobra objetividade e ele não tem. Então, é muito importante entendermos que o topo precisa estar alinhado. É como na família. Se os pais não dão um exemplo, os filhos aprendem pelo comportamento. De cima para baixo. Claro. Então, você precisa alinhar essa comunicação e ter ali muito claro quais são os valores, o que a empresa tem como missão, como visão para passar ali através da comunicação dos seus líderes. Maravilha. Perfeito. Qual o tom de voz adequado para cada situação? Eu não digo que tem um tom de voz adequado, porque eu digo que em que contexto que isso está inserido e quem é a pessoa. Então, por exemplo, Kátia, eu tenho um tom de voz médio pro grave. Tem pessoas que têm um tom de voz mais grave. E que momento que você vai usar isso? Em que contexto? Para qual conteúdo? Porque uma comunicação eficiente, ela passa pelo conteúdo, é o que é o conteúdo, como é a forma e para quem. Então, como é que eu vou ajustar esse tom? Eu vou alinhar esses 3 pilares. O que é conteúdo, forma, que é o como, e para quem é essa plateia. Agora, quando a gente fala de tom de voz individual, isso está relacionado à minha forma física, à minha genética. Então, trabalhar essa distribuição de voz pelas cavidades de ressonância para ter um tom equilibrado. Pensando, por exemplo, numa alegria, que aí as pessoas usam isso, é o tom de voz. Na verdade, é a inflexão. Então, a inflexão dessa fala, ela precisa ser um pouco mais aguda, uma voz para cima, uma voz que vai trazer entusiasmo. E a inflexão, ela é como a Rádio Cidade, eu acho que ela nem sei se existe ainda. Mas ela... Eu ouvi muito, eu lembro. Eu também. Era Bom Dia, Rio. São 9 horas na cidade do Rio de Janeiro. Então, um pouco mais acelerado, uma voz para cima. É uma inflexão mais para a alegria. Muito bem. Como gerenciar crises de comunicação? É o grande desafio que eu vejo
de empresas quando, por exemplo, o líder ele não foi treinado e ele vai para a mídia e dá uma notícia que não é uma notícia com dados corretos, por exemplo, ele é questionado. Então, o primeiro passo é você ler o cenário. Você precisa ler o cenário. O que foi que aconteceu? Foi um acidente? O que foi que aconteceu? E eu sou muito a favor da verdade. Embora as pessoas... As pessoas acham... Kátia, quer dizer que com a comunicação eu posso mentir? Pode. Mas eu não vou te ensinar a fazer isso. Eu não vou te ensinar a fazer isso porque eu não acredito que isso seja sustentável. O cérebro, ele procura as falhas. O meu e o seu. Então, tanto o meu, se eu estou mentindo, tanto o meu vai procurar as falhas e vai entregar, quanto o seu, ouvinte, vai ficar aquela sensação de, nossa, algo ali não me passou credibilidade. Então, eu não treino ninguém para isso. Sou super a favor da verdade. Mas é importante ler o cenário para encontrar qual é a melhor forma de você contar essa verdade. É uma forma respeitosa? É uma forma que você precisa trazer números para que as pessoas se sintam seguras? Esse gerenciamento de crise é, por exemplo, diante de uma situação do país que você não está no seu controle? Então, que crise é essa? Qual o melhor tom para isso? Quem é que vai comunicar isso? Será que essa é a melhor pessoa para comunicar? Então, qual o perfil dessa pessoa? Que comunicação é essa? Então, envolve aí algumas vertentes importantes para a gente olhar. Maravilha. Deixa eu passar um recado aqui, já que a gente está falando de comunicação, a gente está falando de adequar ali o tom das coisas. Vocês sabem que eu tenho um parceiro muito querido aqui no Bianchi Podcast, que é a Ótica Visão Máxima. E a Ótica Visão Máxima, você tem muita qualidade, um atendimento de excelência, e eu falo sempre isso aqui para vocês, nos meus stories, no meu Instagram. Nós estamos carentes de excelência em todas as áreas. Em todas as áreas. E a Ótica Visão Máxima, você vai ter excelência no atendimento, nos produtos. O pessoal é nota 10. Ó, esse aqui é o óculos do meu amigo querido Edilson Silva. Se você quiser um óculos de sol, qualquer marca, se você quiser óculos de lente de contato, óculos de grau para leitura, você me seguindo no Instagram, seguindo a Ótica Visão Máxima, você tem 35% de desconto. Se você quiser um óculos personalizado, com a sua marca, com o seu nome, como é o caso desse aqui do meu amigo Edilson Silva, você tem 25% de desconto. Olha que bacana. Poxa, muito legal. Sensacional. Mostra o feminino legal. Também. E o feminino também aqui, ó. Nós mulheres merecemos. O feminino tá lindo. Lindíssimo. Lindo. Então, gente, ó, Ótica Visão Máxima. Pessoal, obrigado demais pela parceria. Sou fã demais de vocês. Obrigado por tudo. Kátia, a gente está falando comunicação. Como lidar com os feedbacks negativos ou com críticas? É uma dificuldade, eu acredito que da maioria. Ninguém gosta, todos nós queremos nos sentirmos aceitos. E é natural você se sentir rejeitado quando você escuta algo que ou você não estava preparado ou você não queria ouvir. Eu digo que o feedback, ele precisa passar por um processo, porque a opinião do outro, ela pertence ao outro, mas ela é uma informação importante para o seu aprendizado. Então, se você me percebe de uma forma que eu não tenho consciência, eu preciso pegar a sua informação e questionar. E saber o que foi em mim que te fez pensar dessa maneira. O que foi em mim, qual a minha responsabilidade sobre esse comportamento inadequado, por exemplo, ou sobre algo que fez com que você me criticasse. Então, existe ali uma responsabilidade do emissor. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica, é do emissor dessa mensagem. Mas a opinião do outro pertence ao outro. Então, também é importante aprender a se separar disso, porque senão nós ficamos sempre à mercê do que o outro nos diz. Então, se você diz, Kátia, você é uma profissional incrível, eu saio daqui me sentindo o máximo, não procuro mais nenhuma especialização, sigo a minha vida achando que eu sou a dona da verdade. Se você diz, Kátia, você é péssima, eu nunca mais apareço numa câmera. Eu nunca mais vou
usar o microfone para expor o meu conteúdo. Então, são esses 2 passos que eu acredito para lidar com feedback. Eu não sou o que o outro diz que sou, mas a informação do outro é uma informação muito importante para o meu aprendizado e que eu preciso questionar o que em mim fez com que muitas você me vezes pode fazer percebesse você assim. ir adiante, motivado, animado, ou pode te estagnar também, Isso né? aí. Ficar chateada. Isso é um ponto também importante, Marcelo, é não levar para o lado pessoal. Porque se você me deu um feedback e que esse feedback é verdadeiro, que presente que você me deu? Então eu vou questionar, eu vou entender como melhorar isso e colocar em prática. E vou ficar calada, porque esse feedback é verdadeiro. Se você me deu um feedback que não é verdadeiro, eu também vou ficar calada, porque isso não faz sentido para mim. Eu vou ouvir e vou entender por que você me percebeu dessa maneira. Se eu não sou o que você me diz que sou, ok, eu vou pesquisar, vou refletir e talvez eu não faça nada com isso. Porque eu não me reconheço dessa forma, ou eu não observo em mim isso que você disse, então isso não fez sentido para mim. É uma grande dificuldade, porque uma tendência no feedback é questionarmos, justificarmos. E quem está ouvindo também o feedback tem uma tendência muito grande a levar sempre para o lado negativo, né? Isso. E aí eu acho que envolve também um pouco de maturidade, né? Da pessoa saber ouvir, filtrar, né? Pensar se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? Fazer uma introspecção, né? Uma análise. Isso. Acho que isso é importante também. Não levar para o lado pessoal e basicamente desenvolver a escuta. A gente na oratória fala muito sobre a arte falar. da escutatória, né? Saber ouvir. Por que o outro está me dizendo isso? Faz sentido? Não faz? Então tudo bem. Então é a opinião do outro. Como é que você vê, eu vou fugir um pouquinho aqui agora desse roteiro aqui, porque você falou uma coisa aí antes que me despertou aqui uma curiosidade. Eu venho falando há muito tempo que nós temos... No Brasil, nós temos... Eu não sei se você vai concordar com isso, mas eu estou com 54 anos e há 54 anos que eu escuto falar que o Brasil é o país do futuro, que o Brasil é isso, o Brasil é pobre, o Brasil é subdesenvolvido. E eu não concordo com nada disso. Eu acho que o Brasil é muito rico, nós temos riquezas aqui imensas. Eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco, mas eu acho que o Brasil, desde sempre, comunica mal. Quando eu digo Brasil, eu falo da liderança. E nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma crise gigantesca de liderança e autoridade. As pessoas estão perdidas. E quem está com o poder na mão, com a caneta na mão, e agora trazendo para o Brasil, comunica muito mal. Não só esse governo, como o governo passado e tantos outros. Sim. Nos meus 54 anos. Isso não é uma preocupação do governo, ou deveria ser, de todos os governos comunicarem bem, com clareza, para que todos entendam a mensagem que foi passada? Como é que você vê essa questão, sendo uma profissional de comunicação? Porque às vezes eu fico de cabelo em pé quando eu escuto alguma autoridade falando certas coisas. Eu fico arrepiado. Olha que comunicação não é a minha especialidade, mas eu me considero uma pessoa QI razoável e consigo captar as coisas rápido, entender rápido, Sim. observar rápido e ou falou bobagem, ou não, comunicou bem, esse cara comunicou mal. Como é que você vê isso em termos de governo? Assim, quando você vê alguma autoridade, como é que você vê isso? Que pergunta, saia justa. É só para quebrar o clima, Vamos lá, porque nós vamos falar sobre políticos e não sobre política. É uma pena, porque nós somos um povo muito expressivo. O brasileiro é muito expressivo. E todas as vezes que eu faço algum trabalho com pessoas que trabalham, com mentorados meus que estão fora do Brasil, em outras empresas, o que eu escuto sempre é em relação à nossa habilidade e, ao mesmo tempo, necessidade de usar o improviso em quase tudo. E isso eu fico com pena,
porque somos super expressivos, temos isso como algo natural. O brasileiro é um povo assim, mas por outro lado, não somos preparados, não nos preparamos, ocupamos cargos de poder, estamos expostos, levando mensagens, falando sobre temas muito importantes, em muitos momentos com pouca responsabilidade sobre aquilo que comunicamos, e isso faz com que eu, como profissional de comunicação, fique com pena, porque sou brasileira e tenho muito orgulho disso. Então, existem esses dois lados. Ao mesmo tempo que isso é nato, os brasileiros são comunicativos, por outro lado, usam o improviso como um cartão de visita. Agora, quando você me pergunta, Kátia, como que você vê isso quando eles estão expostos? Se eu estivesse lá, se fosse eu ficaria com vergonha. Então, se fosse eu exposta, me comunicando daquela maneira, num cargo, numa cadeira daquele tamanho, com tanta autoridade, lidando com a vida de tantas pessoas, não, eu não consigo achar que isso é razoável. Então, eu vejo que tanto do micro quanto do macro, quando nós pensamos em cargos menores ou cargos maiores, é muito importante você saber aquilo que você vai falar, porque você vai influenciar diversas pessoas. Aqui, nós estamos influenciando diversas pessoas. Então, isso precisa ter responsabilidade e, sim, ter consciência de que efeito que você produz. Em outros países, você vê que isso não é opção. Você não vai para um cargo desse tamanho se você não souber se comunicar. Não existe essa opção. Aqui é o contrário. Temos naturalmente essa habilidade, naturalmente essa vocação para a expressão, mas, por outro lado, achamos que já que temos, podemos ir de qualquer jeito. Maravilha. Veio essa pergunta agora aqui, porque você estava falando anteriormente lá e veio um link, e aí eu lembrei daquela mulher, eu não vou lembrar o nome dela agora, que trabalha com o Trump, que é a assessora de comunicação da Casa Branca. Uhum. Uma loura bonita, postura, a mulher firme, ela tem 27 anos. E ela comunicando é uma coisa, assim, impressionante. Impressionante. A resposta que ela tem para todas as perguntas, ela com uma firmeza, já está tudo na ponta da língua, parece que ela sabe o que a pessoa vai perguntar. E eu que tenho observado ela há um tempo, e eu adorei a postura dela, sabe? A maneira como ela coloca, o tom de voz dela, a postura, a firmeza. Eu fiquei assim encantado, sabe? Aí você falou aquela hora lá, me lembrou aí uma coisa linka a outra. Tem um detalhe importante disso também que você disse, que está relacionado à vontade, por exemplo, de estimular isso. Porque nos Estados Unidos, você vê que existem universidades que você não entra se você não tiver passado por um curso de oratória, de comunicação. E por que aqui isso não é desenvolvido? Por que nas escolas... Existem pouquíssimas escolas. A escola dos meus filhos tem isso, para mim, foi um ponto que me chamou a atenção na hora da escolha. Fundamental. Isso é importante. Muito. Então, por que aqui no Brasil as nossas lideranças não olham para isso? E aí vem uma outra pergunta. Como seria liderar um povo que sabe falar sobre os seus direitos, que sabe se comunicar, que sabe questionar, que não aceita passivamente o que é imposto? Então... verdade, verdade. É importante questionar. Dentre as empresas que você atuou, o que mais te impressionou negativamente e positivamente? Se você quiser, não precisa mencionar nome de empresa, dentro daquelas que eu falei no início do teu currículo, alguma outra. O que mais te impressionou negativamente e positivamente? Muito tempo atrás, como eu te falei, eu comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha 18 anos, eu era muito nova. E eu sou do tempo que a mulher, para ela ocupar espaço, ela precisava de uma força muito maior. Então, o que me impressionava negativamente era ver mulheres sem lugar de fala. Ver mulheres que, quando iam se expressar de alguma forma, ou quando iam colocar alguma opinião, eram questionadas, muitas vezes ridicularizadas. Hoje em dia, felizmente, isso
existe com menos força, ainda existe. Mas isso já está, nossa, nós já caminhamos muito. Então, negativamente, isso está na minha memória ainda. Positivamente, como eu tenho visto hoje, é a inclusão. Eu tenho visto, de fato, empresas que estão trazendo isso para a prática. Tem muita empresa ainda que isso está só na fala bonita das lideranças, mas tem outras que já implementam, já colocam a inclusão, e aí a comunicação ela exerce um papel fundamental, que é dar empoderamento para que essas pessoas se posicionem, se coloquem, e eu fico muito feliz de poder observar isso. Muito bem. Qual o impacto da comunicação na reputação pessoal ou de uma marca? De uma pessoa física ou de uma marca? A imagem pessoal, você disse muito bem, nós somos uma marca. Então, eu sou a Kátia Campelo e eu sou reconhecida pelo meu trabalho, pela forma como eu me posiciono, e toda a minha comunicação, ela vai reforçar ou acabar com isso. Não adianta você abrir sua câmera e falar sobre o meu currículo, falar sobre tudo que eu desenvolvi nesses anos, se eu chego aqui e não tenho uma comunicação respeitosa, se eu não sou elegante, se eu te atropelo, se eu não sei te ouvir, se eu me posiciono sabendo muito mais que você, se eu tenho uma comunicação de deboche, por exemplo. Então, todos esses aspectos vão acabar com a marca ou vão reforçar. Então, para mim, comunicação e marca pessoal são casados. Muito bem, eu também acho. Existe alguma ferramenta digital que possa melhorar a comunicação? Para quem está assistindo a gente agora nesse podcast, vai assistir a gente nesse podcast, a pessoa quiser alguma ferramenta, buscar na internet alguma ferramenta que possa contribuir, a pessoa de repente não pode contratar uma mentoria, a pessoa... mas ela gosta, quer aprender, tem alguma ferramenta digital assim que possa ajudar? Eu não sou a pessoa mais digital que você conhece, com certeza. Mas o que eu indico para os meus alunos é criar um canal oculto no YouTube, por exemplo, e você gravar vídeos que você vai se desafiando. Então, hoje eu vou trabalhar minha respiração. Você grava aquele vídeo, o teu foco é a respiração. Você publica e só você vai ver esse vídeo. Depois você vai gravar e vai trabalhar sua voz, vai trabalhar o ritmo da sua fala, seu olhar, sua postura, só você que assiste. Ou áudio do WhatsApp. Então você cria ali um grupo, você e você mesmo, você e sua mãe, você tira a sua mãe e fica só você, e você grava áudios e percebe a melhora da sua voz, percebe se você usa vícios de linguagem, se o ritmo da fala está adequado, você começa a brincar com a sua comunicação na parte verbal, e a imagem você consegue fazer isso através de vídeo. Muito bem. Talvez existam outras, viu? Mas as que eu uso são essas. Não, tá bom. Eu já fiz algumas coisas assim nesse sentido, né? Eu fiz há muitos anos, em 2011, eu tinha montado uma empresa de palestras motivacionais com um grande amigo, né? Que não somos mais sócios hoje em dia, mas continuamos muito amigos. E a gente ia muito para a Academia do Palestrante, em São Paulo, para fazer curso lá. Nessa época, eu estava me envolvendo mais com futebol, em agenciamento de carreira de jogador de futebol. Eu enveredei para esse lado, que eu sempre amei futebol, e a gente ia muito para São Paulo fazer curso lá e tal, e foi uma época muito legal. E depois eu fazia algumas coisas assim, de ficar me vendo, me gravando. Espelho. E tal. É verdade. E ajuda. Claro. Ajuda. Quais as habilidades das chamadas soft skills eu devo aprimorar, e dentre elas, quais ou qual a mais importante na sua visão que tenha a ver com comunicação, que possa melhorar a comunicação? Eu, por exemplo, sou muito fã de inteligência emocional. Acho que é uma valência assim, extremamente importante. Trabalhar em equipe, claro, mas inteligência emocional é uma coisa que eu admiro muito, assim, que eu leio bastante sobre isso. Se a gente pudesse falar eu falaria conexão. Aprender a se conectar. Um dos maiores erros que nós cometemos é achar que a comunicação é pra gente. Então, eu sou assim, e aí eu me comunico dessa forma, e você que aprenda a me ouvir, você que aprenda a me aceitar, você que aprenda seja lá o que for. E a comunicação é uma dança com o outro.
Então, se ela é uma dança com o outro e eu tenho a intenção de me aproximar, de me conectar com você, eu preciso te perceber. Eu preciso entender se você é uma pessoa que é mais objetiva ou se você é uma pessoa que gosta de trazer mais detalhes, que gosta de mais contato, se você é mais reservado. E eu vou trazer na minha expressão formas que casem com isso, para que a gente consiga se desenvolver em harmonia, para que a gente consiga se conectar para o principal objetivo da comunicação, que é a aproximação. E só que nisso mora você abrir mão desse ego que diz que eu sou assim, ponto final. Então, é importante... É síndrome de Gabriela. Exatamente. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. É exatamente isso. E tem um questionamento que traz uma confusão, que é, Kátia, mas essa não sou eu, ou esse não sou eu, quer dizer que eu vou ser falso? Eu digo, não tem relação com você abrir mão dos seus valores. Isso é inegociável. Eu parto do princípio que você já se conhece e que você já sabe quais são os seus valores. A comunicação é saber mudar a roupa. Então, que roupa, que forma, que expressão que eu preciso usar aqui para me comunicar com eficiência com o Marcelo e com a audiência do Marcelo. É isso. Conexão, para mim, é a chave mestra da comunicação. Maravilha. Vou dar mais um recado aqui que tem a ver com o que a gente está falando também. Maravilha. Pessoal, me acompanha aqui no Bianchi Podcast. Gente, vocês sabem que eu tenho um parceiro aqui muito estratégico, muito legal, e eu estou fazendo curso na plataforma deles e é sensacional. Vocês sabem que eu sou parceiro do clubedenegociadores.com e lá você vai aprender mais sobre comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação. É só vocês entrarem em clubedenegociadores.com e vocês aplicarem lá o meu cupom BIANCHI20, você tem 20% de desconto e é muito bom você aprender a negociar, aprender sobre esse tipo de tática, porque muitas vezes você vai sentar na mesa com alguém, você vai ter que precificar alguma coisa, você vai ter que mandar uma mensagem com os teus valores, com o teu preço, como fazer isso, como é que faz, como é que não faz, como é que negocia, como é que não negocia. Toda essa parte de negociação, eles são expert nessa área. clubedenegociadores.com. Obrigado pela parceria, valeu demais. Kátia, como receber e implementar feedbacks construtivos? Receber um feedback construtivo é sempre bom. É um presente. Nós pagamos para isso. Nós vamos a cursos, a formações, a mentorias, exatamente para que as pessoas nos digam o que nós precisamos melhorar. Então, se você teve a sorte de encontrar alguém que te olhe com respeito e que saiba dizer exatamente o que você tem para melhorar, e você não está pagando por isso, isso é um presente. A implementação passa por você entender o que você ganha com isso. O cérebro, ele não aceita perder. Se eu entendo que eu perco algo quando eu implemento o que você me disse, por exemplo, que preciso melhorar, não adianta que eu não vou fazer. Agora, eu preciso entender qual é o meu ganho. Eu vou ser melhor sucedida, eu vou ser promovida, eu vou impactar melhor a minha equipe. O que vai me acontecer de positivo para que eu implemente isso, ou após implementar. Então, o receber é fácil, é um presente, e implementar passa por uma negociação cerebral de entender quais são os ganhos. Muito bem. Como é que se dá o teu processo? Por exemplo, uma empresa entra em contato com você, Kátia, nós queremos fazer um treinamento aqui na empresa. Como é que se dá? Como é que funciona nesse seu segmento? Qual é o passo a passo? Uma empresa entra em contato com você, primeira coisa que você pergunta, primeira coisa que você faz, como é que se dá esse processo no teu negócio? No meu, por exemplo, quando um jogador entra em contato comigo, eu vou lá conversar com ele, ter um primeiro papo, um primeiro contato, e eu aplico um questionário, onde eu vou traçar o perfil dele, e depois eu vou entender a vida social dele, o que ele faz, onde ele frequenta, onde ele vai, o que ele gosta, o que ele não gosta. E o jogador de futebol, ele é muito visual. Sim. Então, se eu disser para ele características de roupa
roupa tal, marca tal, marca tal, é assim, 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 pensa assim, 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 funciona assim, assim, assim. Ele não vai entender muito. Mas quando eu abro o computador e mostro imagens de homens bem vestidos, um posicionamento, aí ele, opa, isso aqui é interessante. Gosta. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. Ele é muito visual. Como é que é na tua área? Como é que funciona isso? O diferencial do meu trabalho é personalizar. E eu faço isso tanto em grupo quanto individual. Então, normalmente, a demanda vem do RH da empresa. O RH identifica líderes ali que têm problema de comunicação, de engajamento com a equipe, ou de não são tão bem percebidos pelas lideranças maiores, e chega para mim e me traz isso. Então, em primeiro lugar, eu vou ouvir. Vou entender que dor é essa. Quem são essas pessoas, se for um grupo? Quem são? Que cadeira eles ocupam? Com quem eles falam? Qual o tipo de fala do dia a dia deles? Eles fazem reuniões? Eles falam para câmeras? Eles falam com investidores? Eles falam com o conselho? Porque ali eu vou montar o treinamento. Você quer que ele saia do treinamento dando palestras ou você prefere que ele seja mais objetivo em reuniões? Então, me fala que dor é essa. Primeiro passo é esse. Quando isso é alinhado, eu vou saber quanto tempo eu tenho. Então, eu tenho treinamento de 16 horas, eu tenho treinamento de 4 horas, de 8 horas, eu tenho palestras, eu tenho a mentoria individual. Então, eu vou entender quanto tempo eu tenho. E vou entrar ali em algo que seja bom para, lógico, atingir o resultado. E eu preciso alinhar as expectativas, porque às vezes a pessoa me diz, Kátia, eu quero que ele saia dando uma palestra e eu tenho um orçamento aqui para 1 hora de palestra sua. Eu falo, isso não vai acontecer. Se ele é uma pessoa que nunca fez um trabalho de comunicação, isso não vai acontecer. Ele vai se conscientizar da importância da comunicação, mas muito provável ele não tem tempo de praticar, só eu que vou falar na palestra, ele não sai da minha palestra dando uma palestra. Então, a gente alinha as expectativas ali. Uma outra forma é, por exemplo, quando a empresa entendeu que o CEO não se comunica bem e a empresa perde dinheiro. Então, ela já chega para mim com isso muito claro. Olha, o nosso líder máximo aqui é o presidente da empresa, ele vai nas negociações e ele não consegue impactar, ele deixa dinheiro na mesa e a gente quer que o seu olhar seja voltado para isso. Ou quer que esse CEO, que era um CFO da empresa, então ele trabalhava com números, trabalhava com dinheiro, passou a ser CEO, então agora ele precisa inspirar, a comunicação é totalmente diferente, a gente quer fazer com que ele se conecte mais. Então, normalmente é isso. Eu escutar primeiro qual é a dor desse cliente, desses clientes, dessa empresa, pensar na melhor estratégia e customizar. Quanto tempo, qual é o orçamento, onde eu vou atuar, basicamente isso. Dentro disso que você falou, qual a maior dificuldade que você já encontrou assim, com um líder desse, por exemplo, que você tinha que transformar esse líder para ele poder comunicar melhor a equipe? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, a maior resistência que você encontrou assim, com esse líder? Era do cara ouvir o que você tem para falar? Ele achar que ele é fenomenal. Ele achar que ele é ferão demais, não precisa de nada daquilo. É isso. Ele achar que porque ele já está no topo, ele é fenomenal. E aí eu mostro que, é claro que ele é muito bom tecnicamente. Não chegou ali à toa. Não chegou à toa e mostro pessoas que são muito boas tecnicamente, mas que pecam na comunicação. Então, Kátia, mas o faturamento da empresa já é não sei quantos bilhões. Tá ótimo, a gente pode dobrar isso se você tiver uma boa comunicação. Então, vamos trabalhar para que essa comunicação seja ainda mais eficiente, porque sem dúvida você chegou até aqui porque você não é uma pessoa qualquer. Você é um ponto fora da curva. Mas todos nós podemos melhorar, e você inclusive. Então, mostro para ele pessoas que talvez ele admire, pessoas que ele... Nossa, a pessoa é fenomenal, então, mas observa que essa comunicação dela não foi eficiente, e a sua pode melhorar também. É verdade. Eu costumo falar, às vezes, para jogador de futebol, né? São 2 perguntas que eu faço sempre para jogador de futebol, né? Quem você é, porque tem a ver com... Não tem a ver com o teu CPF, com a tua identidade. Sim. Tem a ver com quem você é de fato, principalmente quando ninguém está vendo. E eles têm muita dificuldade de falar, de dizer quem são, assim, nesse sentido. E a outra é para quem você faz o que faz.
tem que ter uma razão de você estar fazendo. Você quer ser jogador de futebol, ganhar 1 milhão por mês, para quem? Para quem? E eles também têm muita dificuldade. Aí a primeira coisa que vem é a família. E eu costumo dizer para o jogador o seguinte: 95% dos jogadores, quando param de jogar, 5 anos depois eles estão pobres. Uau. É matemática. Uau, que porque triste. ele está ganhando 500 mil, 1 milhão por mês. Ele tem uma despesa de quem ganha 500 mil, 1 milhão por mês. Quando ele para de jogar, ele continua com a mesma despesa de quem ganha 500 mil, 1 milhão por mês. E não se organizou. Daqui a 5 anos está pobre, porque a conta não fecha. Claro. Ele já não está entrando mais, só está saindo. E eu pego muito no pé do jogador em relação a isso, né? E eu costumo dizer que a vestimenta adequada e o comportamento correto deles pode aumentar o rendimento deles em até 40%. Com certeza. Então eu costumo dizer que eu transformo o jogador de futebol em atleta de futebol. Tem uma diferença muito grande. É um abismo de diferença. Jogador é aquele que só está preocupado com o pagamento no final do mês. O atleta não. Ele tem consciência de quem ele é, onde ele está e onde ele quer chegar. Ele sabe do entorno dele, da responsabilidade dele. Ele já está pensando daqui a 10, 15 anos quando ele parar de jogar futebol. E aí esse cara, se ele tem um comportamento adequado, porque quando ele vai dar uma entrevista, acaba o jogo, ele fica naquela placa publicitária ali, um monte de patrocinador, e tem um monte de gente do lado de cá que tem muita condição olhando para aquele jogador. Se ele fala bem, se ele se expressa bem, o cara de repente tem uma rede de hotéis. Pô, esse cara seria interessante ter esse cara como sócio. Então eles não entendem muito essa coisa, dessa visão um pouco mais para frente. Pensa muito no aqui, no agora, sabe? Então é uma luta também, você transformar isso, você mudar isso. Na hora de negociar uma venda, por exemplo, aquele jogador que eu contei para você, o objetivo foi muito interessante que o empresário dele detectou que ele estava deixando dinheiro na mesa. E ele disse: Kátia, eu vou pagar o seu curso para ele, porque eu tenho certeza que ele está deixando dinheiro na mesa. E eu sou impactado também. Sem dúvida. Como empresário também. Sem dúvida. Então é isso mesmo que você disse. E eu vejo isso, na verdade, em todo mundo, viu, Marcelo? Em todo mundo. Hoje meu foco é executivo, mas eu olho às vezes uma pessoa e falo: nossa, essa pessoa, se comunicasse um pouquinho melhor, já faria tanta diferença na carreira dela. Eu fico arrepiado quando eu vejo, às vezes, algum jogo de futebol, quando acaba. Eu amo futebol, né? Então eu acompanho bastante. Quando termina o jogo, o jogador vai dar entrevista e fala: nós vai jogar. Problema. É umas coisas que saem assim que é bizarro, sabe? Eu fico impressionado com aquilo. E isso que você está falando desse empresário aí, isso é raridade. Raridade. Porque a maioria, eu falo isso de experiência própria, eu já tentei fazer parceria com vários para poder vestir o atleta dele, o jogador dele, fazer um trabalho. E olha... É raro. Mas ele é uma pessoa muito preparada. Ele tem um olhar diferenciado. Isso é empresário diferenciado. Que a grande maioria não é assim. Eu tive muita porta fechada para poder fazer parceria. Porque muitos são inseguros. Muitos empresários são inseguros. Eles têm medo que alguém se aproxime e acha que vai ficar ali convertendo a pessoa, mudando a cabeça da pessoa para trocar de empresário. Porque o contrato do jogador com o empresário ele também tem duração. Às vezes é contrato de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele tem medo, quando vencer o contrato, desse jogador buscar outro empresário. Então é um meio muito fechado. Um grande amigo meu, que é um grande diretor de futebol, disse para mim: o futebol é dos amigos. E hoje eu vejo isso claramente. Estou há 7 anos nesse mercado, eu vejo isso claramente, fora os outros anos que eu tentei agenciar a carreira de jogador de futebol. Então é um meio que eu consumo bastante, pesquiso bastante, conheço muita gente no meio. E é triste. Mas, infelizmente, é isso, né? É lidar com a realidade. Como é que você vê a comunicação hoje? Eu não sei se você também atua com essa geração Z. Como é que você vê a comunicação, essa geração Z? Me assusta. Porque eu sou do tempo do olho no olho. Eu sou do tempo que você, para se expressar, você precisava olhar nos olhos. E eu vejo os meus filhos,
eles se comunicam com E amigos. você olhando pro celular. No celular. Então, é assustador. Eu lembro bem, faz algum tempo isso, eu treinei um rapaz, ele tinha, talvez na época, 21 ou 23 anos. Eu lembro muito dele. E ele estava passando por um processo de desintoxicação. Ele trabalhava com isso, então ele era ponto fora da curva, já tinha feito palestras fora do Brasil falando sobre isso, mas a comunicação era muito deficiente porque ele passava mais de 10 horas nas telas. Então é assustador. E eu escuto amigos dos meus filhos, eu escuto às vezes quando eu vou buscar a minha filha na escola, eu escuto os adolescentes se comunicando ali e você vê que assusta. Imagino. Eu vejo às vezes um pouquinho pela minha filha mais nova. Desafiador. Mas ela até fala bem, assim, ela se comunica bem. Mas faz parte dessa geração Z. Tem algumas coisas também que eu fico às vezes... É tudo na tela. Qual foi a maior alegria que você teve na tua área, assim? Qual foi aquele momento, assim, mais bacana que você teve na tua área? É óbvio que você deve ter vários, porque quando você conclui um trabalho numa empresa, né, e você tem aquele feedback positivo, que foi bacana, foi legal, gerou resultado, é óbvio que dá um prazer, assim, legal e eleva mais ainda o teu nome, porque certamente essa empresa que te contratou e ficou feliz vai enaltecer o teu nome, Claro. vai indicar para outras, né? E você vai ter isso no teu portfólio. Mas qual foi aquele momento assim mais prazeroso na tua profissão e que de repente foi uma virada de chave assim, que foi muito importante e ao mesmo tempo foi uma virada de chave na tua carreira profissional? Uma virada de chave na minha carreira foi quando meu vídeo viralizou. Esse no YouTube com 1 milhão, mais de 1 milhão de... E eu não fiz nada para que isso acontecesse. Eu fiz uma palestra com uma comunicação trabalhada, consciente, e essa palestra foi para um banco de palestras, que tem mais de 1.000 palestras. A revista Exame teve acesso ao banco e escolheu 5. Das 5, a minha é a que tem mais visualização. Então, foi uma virada de chave. E eu fiquei sabendo, que eu não sabia que isso tinha acontecido, eu fiquei sabendo numa empresa, eu estava entrando para dar um treinamento e a secretária falou, você é a dona Kátia? Eu falei, sou. Eu fiz uma brincadeira, eu falei, depende, por quê? Aí ela disse, eu vi um vídeo seu no YouTube. Eu falei, não tem vídeo nenhum meu, isso já faz algum tempo. Ela falou, não, com certeza tem um vídeo da senhora no YouTube. Eu falei, não, eu tenho certeza. Você nem sabia. Eu tenho certeza que não tem nenhum vídeo meu no YouTube. Tem. Aí ela me disse a roupa. Você estava com uma saia azul e uma blusa branca. Eu falei, meu Deus, realmente eu já dei uma palestra com uma saia azul e uma blusa branca. E eu fui procurar. Quando eu procurei, eu vi que já tinha, mais de 100.000 visualizações. Eu falei, uau! Então, aquilo foi uma virada de chave. A partir daquele vídeo, eu comecei a receber convites para dar treinamento em todos os lugares do mundo. Esse vídeo, ele foi disponibilizado para o sistema Latam. Então, os executivos, quando iam voar para outros países a trabalho, eles viam o vídeo, que é um vídeo de conteúdo, não é um vídeo, não é um filme, então eles viam o vídeo e as empresas entravam em contato comigo. Então, olha, que legal. Esse vídeo foi um marco na minha carreira. Não posso, quando você disse a sua maior alegria, esse foi um marco. E talvez a minha maior alegria, sim, porque foi um diferencial na minha carreira. Mas tem uma recente que me impactou muito. Que o RH entrou em contato comigo contando que a presidência da empresa ia chamar um profissional do mercado para colocar na cadeira X. Mas que essa cadeira já era esperada por um profissional Y, vamos colocar assim. Esse profissional estava na empresa há muitos anos. E o RH disse, Kátia, se a presidência trouxer um profissional do mercado, nós temos certeza que esse profissional aqui, que é maravilhoso, vai pedir demissão. Porque ele já está há muitos anos na empresa, não é justo. E ele é habilitado. Estava aguardando. E ele é um profissional incrível tecnicamente, mas não se comunica bem. Então, o RH já me conhecia, falou com a presidência, vamos dar uma chance para ele? Vamos trazer a Kátia. Mas olha que situação delicada, porque eu não podia dizer para ele, para o meu aluno, que essa era uma situação. Ao mesmo tempo, eu tinha aquela informação, eu estava trabalhando com pressão,
porque eu não ia aceitar aquilo. Eu falei, não vou aceitar que ele seja demitido porque ele não se comunica bem, embora eu saiba que isso acontece, mas caiu na minha mão. Então, eu precisava ajudar. Só que isso não depende exclusivamente de mim, eu dependo que ele coloque em prática. Claro. Então, foi um trabalho ali que me trouxe muita alegria no final, porque ele foi promovido, ele merecia e ele teve a comunicação adequada para essa cadeira. Que bacana. Isso foi recente. Poxa. Isso não tem muito tempo. Isso me deixou muito feliz. Muito legal, muito legal. De todas essas empresas que você trabalhou, que eu citei lá em cima, não foram poucas e muitas empresas enormes, qual foi assim a mais bacana assim que você trabalhou, e que você talvez tenha ficado assim surpreso quando surgiu o convite, assim, como é que... Eu conto também isso porque foi a primeira multinacional que eu entrei, Laboratórios Abbott. Isso já faz muitos anos. Interessante a sua pergunta, porque nós estamos no mês de junho, já estamos... Junho. Olha, perdida na data. E recentemente eu tive uma aluna nessa minha mentoria de pessoa física, que foi dessa época, eu estou falando de mais de 20 anos atrás. Caramba! E ela foi desse Laboratório Abbott. Ela esteve nessa primeira turma. Eu conto, quando eu falo da minha história, que toda multinacional que me pedia orçamento perguntava, Kátia, você tem alguma referência? E eu estava começando, eu era muito nova. Você já entrou em alguma multinacional? É que nem quando você vai fazer uma entrevista de emprego, qual a tua experiência? Pô, é primeiro. Não tenho, é primeira. E eu estava começando. E o laboratório foi a primeira multinacional que me contratou, então eu tenho até hoje muito carinho, tanto pela empresa quanto pelos profissionais, que eu lembro de muitos que eu treinei dali. Isso faz muitos anos, muitos. Depois você voltou ou não? Várias vezes. É? Que bom, né? Várias vezes. Caramba, cara. E dessas empresas, qual a que você teve assim mais... dificuldade, mas qual que você encontrou assim mais resistência por parte das pessoas assim para fazer um treinamento? Talvez o que eu vou contar aqui, a pessoa até assista, porque recentemente eu estava treinando o presidente dessa empresa. Vou marcar ela lá no Instagram. No Instagram. Mas não tem problema, é uma história que eu contei inclusive para essa pessoa. Eu estava num treinamento e tinham vários executivos, eu diretor de RH. Eu não sabia a história dele na empresa. Eu sabia ali que ele era diretor de RH. E eram 2 dias de treinamento. No final do primeiro dia, ele me chamou e disse, Kátia, eu quero conversar com você. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá. E ele começou a fala dele dizendo o seguinte, você sabe que você só está aqui porque o presidente gosta muito de você. Eita! Ele começou assim. E eu falei, não, eu não tinha essa informação. Eu imaginava que eu estava aqui pelo resultado que o presidente teve com o meu trabalho. Ele ficou muito impactado, ele melhorou muito e por isso ele quis me contratar para a equipe dele. Eu não sabia que era porque ele gostava muito de mim. Não, mas você só está aqui porque ele gosta muito de você. Porque se dependesse de mim, você já tinha saído. E eu falei, o que foi na minha comunicação que te desagradou? O que no meu treinamento que você não gostou? E ele falou, olha... Você usou um exemplo, que tem um momento que eu falava de inibição, e que eu usava um exemplo do feto, mostrando que desde que nós temos vida, nós queremos aceitação, tememos rejeição, e que isso é comprovado cientificamente. E eu falei do feto, que o feto percorre a barriga da mãe. E a esposa dele estava passando por uma gravidez delicada. E ele fez uma associação super negativa com isso, e ele colocou como o treinamento todo ruim. E ele disse, então, por isso eu falei, olha, eu te peço desculpas, eu não sabia da tua história, é um exemplo científico que eu coloco para trazer e para reforçar a autoridade dessa informação, mas bom saber, porque eu vou ter mais cuidado quando eu usar esse exemplo. De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, a empresa já pagou o treinamento e eu quero uma avaliação no final desse treinamento. Se eu for mal avaliada, eu devolvo o valor integral do que foi pago e continuamos amigos. O presidente não vai saber dessa história, continuamos amigos, mas eu quero que esse treinamento seja avaliado. Então, o treinamento foi avaliado e, felizmente, o treinamento foi muito bem avaliado. Sei lá, 20 anos, isso tem muito tempo. Recentemente, eu fui contratada para treinar, mudou a presidência. O presidente
É uma empresa familiar, então o presidente foi para o conselho e hoje é uma mulher. E eu fui treiná-la. Eu achei estranho, porque diante daquilo tudo, eu imaginei não só ele, talvez outras pessoas não tenham gostado, e tudo bem, não tem que ser unânime. E eu perguntei, eu falei, deixa eu te contar uma história. E contei, 20 anos atrás eu estive aqui, ela participou desse treinamento, acho que ela era gerente nessa época. Você lembra disso? Ela falou, eu estou chocada, vamos agora falar com o presidente, que já está no conselho, com o antigo presidente. Vamos contar essa história. Resumo, ele foi demitido 3 meses depois do meu treinamento. Ele fez um monte de Você nem sabia que tinha sido demitido? Eu não sabia nada, eu não sabia nem quanto tempo que ele tinha de empresa, eu sabia que ele era o diretor de RH e que ele tinha autoridade para isso, porque ele me colocou de uma forma como se dependesse dele a continuação ou não do treinamento. E eu falei, não, eu não vou aceitar estar aqui porque o presidente gosta de mim. Eu estou aqui pelo meu trabalho. Não tem relação de amizade nisso. Então, essa foi uma empresa muito desafiante para mim. Porque o dia seguinte eu fiquei com isso na cabeça. Falei, bom, agora eu tenho que entender se eles estão por medo do presidente ou porque estão aprendendo comigo. Não faz sentido eu estar ali se não for para ensinar. Caramba. Foi um desafio. Imagino. Qual é a dica que você dá para um jovem que hoje está sendo inserido no mercado de trabalho em termos de comunicação? Como ele deve se portar, como ele deve se comunicar? Como é que deve ser a mentalidade desse jovem que está entrando no mercado de trabalho e precisa se comunicar? Qual a dica que você daria? Se prepare. Se prepare. Busque todas as ferramentas que você puder, que tiver acesso. Não espere o momento ideal, porque o momento ideal, ele não existe. Ele é uma construção. Então, se eu posso falar, e eu posso falar porque eu tenho acesso e comecei muito jovem a trabalhar a minha comunicação, vejo quanto que isso fez diferença na minha vida, que faz diferença na vida de tantas pessoas. E sempre que eu posso, sempre que eu falo com amigos de filhos ou de pessoas conhecidas, eu falo isso. Se prepara. Vai fazer diferença na mesa de um bar, você ter a comunicação preparada. Vai fazer diferença na academia, você ter uma comunicação preparada. Então, se prepare. Sempre. Da maneira que você estiver ali. É lendo um livro, é ouvindo um podcast como esse, o que você pode fazer que estar ali ao seu alcance? Ah, eu não tenho dinheiro, ou eu não posso, não tenho acesso ainda, não posso, não tenho idade. Não deixa para amanhã, não. Eu comecei com 18 anos e adoraria ter começado antes. Adoraria. Muito bom. Você faz palestra hoje também. Qual foi a palestra que você deu assim, tirando essa que viralizou no YouTube, lá com mais de 1 milhão de visualizações? Qual foi a palestra na empresa que você deu que foi a mais impactante, assim, que reverberou mais, que foi mais bacana? Tirando essa do YouTube. Eu não sei se eu tenho uma que foi mais bacana. Tem uma que foi um grande desafio, porque eu era muito nova e a pessoa que me contratou não sabia da minha idade. A gente negociou por e-mail e quando eu cheguei ela se assustou. E ela ficou em pânico. E ela disse, Kátia, pelo amor de Deus, você está preparada? Porque o meu presidente vai te assistir. Ei. E para mim foi muito interessante, porque eu usei isso como desafio. Eu disse para ela, não só estou preparada, como quero e vou treinar o seu presidente. Depois dessa palestra, eu tenho certeza que ele vai querer me contratar. Então, aquilo ali foi um desafio. Eu vou mostrar para ela que a minha idade agora vai ser secundária. Eu devia ter, sei lá, 24 anos. Imagina, a menina. Eu nunca esqueço. Não vou dizer o nome, mas foi uma convenção de um plano de saúde. Plateia lotada, Marcelo. E ia falar um palestrante muito famoso nesse dia. E ela ainda falou, fulano de tal vai falar. Eu falei, nossa, vai ser uma honra assistir a palestra dessa pessoa. E ela repetiu, mas você tem certeza que você está preparada? Eu falei, super, pode confiar. Então, essa palestra... Deu tudo certo. Deu tudo no certo. final deu tudo certo. Treinei o presidente dela.
Treinei. Muito legal, muito legal. Foi muito bom. Eu não sei bem assim na tua área, como é que se dá. Quais são as fases da comunicação assim? Existe uma fase mais importante que a outra? Quando você, por exemplo, você pega uma mentoria. Como é que se dá esse processo teu numa mentoria individualizada? Qual é o primeiro passo? Qual é a fase inicial, a fase mediana, a fase final? Qual é a fase mais importante? O que você observa mais num mentorado e que pode te dar aquele retorno assim, tipo, pô, esse item tem jeito, tem futuro, isso aí vai arrebentar. Como é que se dá esse processo de uma mentoria individual? Tá. Para mim, todos têm jeito. Todos têm jeito. Eu sempre tenho esse olhar e digo que é explorar o melhor que a pessoa pode te dar. Não necessariamente isso vai responder às expectativas, por exemplo, da pessoa que me contratou, que talvez não seja esse mentorado, porque isso já aconteceu. Um RH me contrata e diz, olha, a gente quer que fulano tenha comunicação de showman. Suba num palco, eu digo, não sei. Não sei se ele tem perfil, não sei se ele quer. Não sei se ele vai sustentar. Então, às vezes, não responde à expectativa de quem me contratou, mas, de qualquer maneira, eu vou extrair o melhor que aquela pessoa tem para dar, para se expressar. Então, o primeiro passo é conscientizar essa pessoa de quais são os gatilhos dela. Então, o que ela apresenta de bom na comunicação? E o que ela pode trabalhar? Porque, às vezes, ela não sabe. Então, quais são as características? Talvez são arquétipos, são símbolos mais masculinos, é uma forma mais dura, uma forma mais arrogante, ela eleva muito o queixo, ou ela é muito sedutora, ou ela é muito debochada. Quais são? Ela é muito reativa? Identificar isso. Identificar, né? Fazer um mapa ali com ela, para que ela se conheça. E é sempre um choque. Porque a pessoa... As pessoas não se conhecem. Não se conhecem. E não imagina que isso seja tão claro para alguém ali que nunca me viu. E o processo da imagem, da consultoria de imagem, é um autoconhecimento. Exatamente. É a imagem percebida e refletida. E na comunicação é isso, Marcelo? Exatamente. E a pessoa não se dá conta. E quando você fala, no meu caso, às vezes eu estou tendo ali um contato, eu conheci a pessoa tem 5 minutos. Eu acabei de conhecer. E eu vou falar pontos muito importantes da vida dela. E que eu digo sempre que o mundo percebe. O mundo só não sabe dizer, olha, Marcelo, você percebe que você aperta na comissura labial ou que o tom da sua voz oscila quando você se expressa com emoção ou sei lá. E a pessoa diz, nossa, como é que você percebeu isso? Tem bruxaria, tem adivinhação? Eu digo, não. Tem muito tempo fazendo a mesma coisa que me dá essa habilidade de perceber rápido quais são os seus gatilhos. Então, esse é o primeiro passo. Muito legal, muito legal. Eu tenho um quadro aqui que eu criei sem querer há um tempo atrás e foi muito legal. E eu queria muito que você participasse. Um prazer. Aqui no podcast eu trato sobre elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. E eu costumo dizer que ninguém chega no patamar que você chegou, por exemplo, sozinho. Sempre tem alguém que em algum momento nos ajudou, nos deu aquele empurrão que faltava, ou abriu uma porta e fez aquela virada de chave, colocou você num outro patamar. Quem foi essa pessoa na sua vida? Se você tivesse que ligar agora... Tá com o telefone aí? Tá na bolsa. Se você tivesse que ligar agora para alguém para fazer um agradecimento, quem seria essa pessoa? Deus. Bom, isso me complicou agora, hein? Senhor! Deus. Deus. Eu digo sempre que eu sou só sou usada. Um instrumento. Né? Sou só um instrumento. E todas as vezes, respeitando as crenças individuais, todas as vezes que eu entro em um espaço, numa empresa, eu falo que eu estou entrando na casa do vizinho. E a gente tem que ter muito respeito, muito cuidado e ser guiada. E eu falo que eu peço que ele me guie, para que eu seja um instrumento de transformação na vida daquela pessoa.
Eu não estou interessada só em chegar ali e fazer com que a pessoa fale bonitinho. Isso é pouco. Eu quero mudar a vida da pessoa. Não eu, Kátia. Essa ferramenta. Deixar algo mais, né? Exato. E é muito... Isso, para mim, é o que me faz acordar todos os dias, com brilho nos olhos, fazer o que eu faço há tantos anos, como se fosse o primeiro dia. Porque eu tenho certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida, que eu sou usada. Só isso. Então, se eu sou grata, é a ele que nunca me deixou desistir. Somos dois. Você sabe que eu passei por uma época na minha vida, assim, muito difícil. Eu me converti há 22 anos atrás. Eu tinha 33 anos. 23 anos, né, mais ou menos. E eu sou muito grato à minha esposa porque eu conheci o evangelho através dela, né? E ela foi muito sábia na condução de todo o processo. Eu tive um sonho que mudou a minha vida, né? E foi muito impactante. E aí eu conheci a Igreja Presbiteriana da Gávea, foi outra bênção na minha vida. E em 2011 eu fiz uma palestra na Seleção Brasileira Sub-20. E o Ney Franco, Ney, beijo grande no teu coração. O Ney abriu as portas da Seleção Brasileira, eu fui lá palestrar e tal. E hoje, eu até falei isso aqui num podcast há uns tempos atrás, hoje eu, observando aquela palestra, eu vejo quantos erros eu cometi. Mas foi muito legal. Falei lá e estava lá Felipe Coutinho, Negueba, Oscar, Casimiro, a galera que explodiu na Europa, estava todo mundo lá e tal. O Neymar tinha sido liberado para um jogo do Santos, não estava lá. Mas foi muito legal. E dali eu resolvi empresariar a carreira de jogador de futebol. E eu trabalhava como personal trainer nessa época, ganhava uma grana muito legal, trabalhando em Ipanema, morando em Ipanema. Minha esposa trabalhava na MNG, a Mango, que tinha em Ipanema, trabalhou muitos anos lá. E eu enveredei para esse lado do futebol e chegou uma hora que a demanda do futebol ficou muito grande. Era muito compromisso, eu comecei a largar cliente para atender a outra demanda. E a conta não bate. Sim. Eu comecei a perder receita para gastar mais. Tal. A situação ficou muito difícil. E eu fui trabalhar como porteiro em um prédio em Ipanema. Uau. E no primeiro dia que eu fui lavar o banheiro do prédio, me deu uma crise de choro dentro do banheiro. Mas uma crise de choro. E eu apontava o dedo para Deus e falava, por que você está fazendo isso comigo? Olha, e de repente, como o Espírito Santo falou ao meu coração. A resposta assim, vem. Sabe? A resposta vem. Eu tenho cuidado de você, quem controla a sua vida sou eu, quem determina o seu espaço sou eu, quem abre porta sou eu, quem fecha a porta sou eu. É isso aí. Você é apenas um servo. É isso aí. Aí na mesma hora eu, Senhor, me perdoe. Se é aqui que o Senhor me colocou, muito obrigado. Eu vou ser o melhor porteiro que eu puder ser. Aí me lembrou a história de Agostinho. Determinada vez um sapateiro perguntou para ele, tinha se convertido, perguntou para ele, o que eu devo fazer para agradar a Deus? Como é que eu faço? Você faz o quê? Eu sou sapateiro. Faça o melhor sapato que você puder. E cobre o preço justo. Sim. E você estará glorificando a Deus. Aí logo depois desse acontecido, eu fui para o seminário para fazer teologia, comecei a ter um chamado pastoral. Me formei no final de 23, a formatura foi em 24. E os convites que eu tive para pastorear até hoje foram convites que eu não tinha como ir, porque não tinha como levar minha sogra, não tinha atendimento para minha sogra, e abortei a missão. E paralelo a isso, em 2018 eu comecei a trabalhar na oficina reserva. Perdão. E o meu primeiro cliente foi o Juan, que era zagueiro do Flamengo, hoje está na seleção brasileira. Juan, beijo, meu irmão, você, ó. E aí a coisa aconteceu, e aí hoje eu olho para trás e vejo aquele meu choro no banheiro constantemente, e apontando o dedo para Deus, perguntando por quê. E a Bíblia vai dizer em João 15,5, né, que o que eu faço hoje tu não entendes, entenderás depois. É isso aí. Nada é com, tudo é para. Nada é com você, tudo é para você. É isso aí.
Kátia, poxa, bom demais. Ficaria aqui mais umas 4 horas e não sei nem se eu teria pergunta para 4 horas, mas eu ia bolar alguma coisa, ia vir alguma coisa aqui. Queria te agradecer demais, o papo foi legal demais, você está convidadíssima a voltar quando quiser, o podcast é seu. Eu queria que você deixasse um último recado, olhando para aquela câmera ali, você fala o que você quiser falar, para sua audiência, para o recado que você quiser deixar, quiser mandar um beijo para mãe, pai, a câmera é sua, fique à vontade. Maravilha. Eu quero que esse tempo que a gente passou aqui, essas mensagens que nós trouxemos para vocês, sejam implementadas. E eu quero lembrar a você que, independentemente do seu conteúdo, independentemente se você se sente ou não preparado, que você precisa compartilhar aquilo que você sabe. Muitas vezes nós esperamos uma situação perfeita como essa, um microfone incrível, uma boa iluminação, a melhor câmera, um apresentador gentil, educado, preparado, mas nem sempre você precisa disso. Talvez o seu primeiro passo seja impactar a vida da sua família, seja impactar a vida do seu amigo que está ali do seu lado e que precisa daquilo que você tem para compartilhar e que você não compartilha. Eu costumo brincar que é por um movimento de egoísmo, quando nós falamos que não nos comunicamos porque ficamos muito inibidos. Nesse momento, pensamos só na nossa necessidade de introspecção e não olhamos para o lado com a intenção de tocar e mudar a vida do outro. Então, essa é a minha mensagem. Te agradeço muito por poder compartilhar isso aqui no seu canal. Eu que agradeço demais. Pessoal, semana que vem esse papo vai estar disponível lá no YouTube. Aproveita bastante. Eu sempre falo aqui para vocês que a ideia, quando eu criei o Bianchi Podcast, era trazer conteúdo relevante. A gente não está preocupado aqui com corte para viralizar, Isso é consequência. Eu sempre quis fazer um programa onde você pudesse aprender sobre elegância, comportamento, comunicação, um pouco mais de futebol, que eu trago pessoas importantes aqui do futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar, mas existem regras para isso. Seja gentil, seja educado, fale bem, procure evoluir, melhorar, e as portas vão se abrir. Não tenha dúvida sobre isso. Acredite em Deus, faça o seu papel. Na teologia a gente tem uma coisa que a gente chama de soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é soberano, mas ele diz para você, levanta e vai. Sim. Trabalha, haja, faça a sua aprenda, parte, faça a sua parte. É isso aí. Gente, obrigado demais. Semana que vem esse papo vai estar lá disponível no Bianchi Podcast. Obrigado demais pela presença de vocês, Kátia. Foi um prazer enorme. Obrigado de verdade. Muito bom, gente. Obrigado, valeu, grande abraço. Até a próxima. Semana que vem eu vou receber aqui uma pessoa muito bacana também. Ele é gerente do departamento jurídico do maior clube de futebol do Brasil, Flamengo. André Gaudiano vai estar aqui, ó, batendo um papo comigo aqui no Bianchi Podcast. Lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço. Até a próxima.